Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Plataforma On, Podcast On. E hoje eu tô aqui com o meu amigo Mike, o meu parceiro aqui de todos os podcasts. E nós vamos já começar a ir direto ao ponto. Hoje nós vamos falar sobre vendas. Você deve ter visto aí no nosso Instagram, rodando uma arte sobre vendas sem limites. Hoje eu tô com ele, que é especialista em venda. Ele foi considerado aí o maior vendedor aí um dos maiores ecossistemas aqui de Alphaville, do Pablo Marçal. Seja bem-vindo, meu amigo Yuri Gamborge. Obrigado, Zés, obrigado, Mike. Saudações aí à Plataforma On e a cada um de vocês que nos assiste nesse exato momento. E preste muita atenção em cada detalhe que vai ser dito aqui, porque é um podcast que promete lhe fazer vender pelo menos aí umas 3 vezes mais aí, no mínimo, aí, por tudo que a gente carrega. E se prepare que esse podcast está valiosíssimo e tudo já começou. Então já pega aí a sutileza, caderninho na mão, porque realmente a gente vai tentar aproveitar esse tempo, né? Vamos aproveitar cada segundo aqui para te entregar algo de muito valor. Muito obrigado aí pelo convite de vocês, é uma honra estar aqui. Show. E eu já quero deixar um recado aqui para você que está assistindo, já vai colocando aqui embaixo as suas perguntas e a gente vai estar respondendo perguntas ao vivo. E se alguma pergunta passar, depois a gente responde aqui, a gente manda lá pro Yuri responder vocês também, tá? Mas manda a sua pergunta aqui embaixo que a gente vai ter o prazer de estar respondendo a sua pergunta ao vivo aqui no nosso podcast. E se a pessoa achar assim, por que eu tenho que olhar se eu não sou vendedor? Né? E aí? Qual é o sentido dela olhar esse podcast? O que ela vai aprender? Bom, vamos lá. Primeiramente, se você acha que você não vende, eu quero já te pedir para você se permitir abrir seu coração para você aprender muito. Porque se você não tá vendendo, eu falo que o único jeito de você não vender é se talvez, de fato, você tiver, trancado em algum lugar super fechado, assim, porque tudo é vendas. Uma coisa que você precisa já notar, tudo é vendas. A partir do momento que você saiu de casa ou decidiu aparecer no Instagram ou qualquer coisa que você faça, você já está vendendo. Vender não necessariamente está atrelado a um produto. Vender tem tudo a ver com a comunicação também. Quando a gente se comunica, nesse exato momento eu estou me vendendo. Comunicação é um ato de vender. Vender uma ideia, vender uma imagem. Você está vendendo o tempo todo. Então, do início ao fim aqui, você vai entender que vender é a habilidade principal dos milionários, bilionários, trilionários de todas as pessoas. Porque se você só vai de fato chegar nessa sua realidade, nesse alvo financeiro seu, se você entender isso aqui que a gente tá falando aqui hoje. Então, tudo é vendas. E tem uma coisa, né? Desculpa cortar, mas as pessoas, o que elas vendem às vezes sem perceber, que é o mais precioso delas, que é o tempo. Exatamente. Aí elas trocam o tempo delas às vezes por 1.000, por 2.000 reais, e elas ficam olhando aquela pessoa, eu gostaria de ter aquela vida. O que a gente faz aqui é a pessoa perceber que aquela vida que ela quer ter é possível. Só que ela tem que às vezes trocar o produto dela. Hoje ela troca o tempo dela por um pouco de dinheiro. Quem sabe ela pode ser um pouco, pegar o start e vender um produto, um serviço. E às vezes ela tá ganhando 1.000, como você falou, por não saber vender. Mas depois desse podcast aí, eu já vou falar uma coisa. Vai dar treta aí, porque ela vai aprender a se vender, vai pedir demissão, vai aumentar o valor. Alguma treta vai acontecer aí. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Na verdade, né, a gente, só voltando aqui rapidinho, às vezes a pessoa tá ali de novo, mas eu não sou vendedor, não tenho uma empresa e não trabalho de carteira assinada. Cara, se você tá num relacionamento, você vai ter que aprender a vender. Muito bem. Vai ter que vender sua ideia pra sua esposa. E se você não tá em um relacionamento, aí sim você precisa ficar, porque você não sabe vender. Porque se você tivesse... Não consigo nem vender assim mesmo, né? Sua própria imagem, né? Mas eu bem. quero puxar aqui pro lado empresarial, Sim. né? Muitos empresários acompanhando a gente, os que não são ainda vão se tornar empresários. E assim, para empresa, por que é tão importante uma empresa focar em vendas? Que eu vejo muito hoje o pessoal se especializando em gestão, em liderança e tudo mais, menos em venda muitas vezes. Por que é importante a empresa olhar para essa área? Existe um critério que diz que o fato de você vender não garante o sucesso total da sua empresa. Olha só, preste muita atenção. O fato de você vender não garante o sucesso total da sua empresa. Mas o fato de você não vender garante o fracasso. O fracasso total, né? Total da sua empresa. Isso é certeza. Se você não vende, você está garantindo o fracasso da sua empresa. Outro termo também que se pode dizer é que quando você vende, qualquer empresa que tem uma boa venda, qualquer empresa que tem um bom faturamento, todos os problemas se tornam pequenos.
Se você para perceber o porquê. Porque vendas está atrelado justamente a uma... Ali no final, é o meio campo entre o lucro e o produto. É a venda. Toda empresa, ela cria um objetivo, um produto, um serviço com a intenção de vender. Então, só que por que os empresários hoje têm dado atenção para tantas coisas? Que olha que eu digo que nem é tanto assim, porque o que eu mais vejo é pessoas negligenciando o básico. Mas um setor tão importante como as vendas, por que essas pessoas negligenciam isso? Mas isso está um pouco atrelado, um pouco do inconsciente coletivo, que as pessoas acham que vender é só, tipo, coloca qualquer pessoa ali e deixa essa pessoa fazendo ligações de qualquer jeito. Não serve pra nada, vai ser vendedor, né? É bem ao contrário, né? Em vez de se especializar, o cara faz às vezes uma faculdade, fica todo esse tempo estudando pra parte técnica. Eu vou construir essa xícara. Como que eu vou fazer essa xícara aqui? Tá, mas fez a xícara. Pra dar dinheiro, precisa vender, né? E aí, o que eu percebo? Você não pode, a partir de hoje, negligenciar esse seu setor de vendas. Se você está negligenciando esse setor que é tão importante, provavelmente está construindo fracasso lá da sua empresa. E algumas dicas assim rápidas assim para você já começar de fato. Opa, peraí, eu tenho um problema aqui hoje. Primeiramente, você tem um gestor de vendas? Primeiramente, você tem um gestor comercial? Você tem alguém que está olhando só para esse seu setor? Porque não espere que talvez essa área... a área mais importante lá da sua empresa, não espere que as pessoas vão fazer por você aquilo que você mesmo deveria estar dando atenção. Se você é um empresário, você tem que primeiramente olhar ter as métricas do seu time comercial para que você possa se atentar a cada número, quantos leads entram, qual é o número de resposta desses leads, anota aí. Qual é a taxa de conversão? Quantos leads entraram, quantos leads a gente conseguiu conversar, quantos leads avançou na cadeia do processo. Porque eu não sei se você sabe, vender não é de qualquer jeito. Vender tem um processo. Vender tem as etapas. Vendas é um processo vencido por etapas. Eu quero fazer uma pergunta para você, depois a gente vai entrar para essa área do digital aí também, que é uma área que hoje vem crescendo tanto, mas hoje é muito comum. Você falou de ter gestor, de ter equipe, sim. E hoje as pessoas não sabem, acontecem muitas coisas que as grandes empresas têm equipe e ela não sabe disso. Hoje é muito comum o tradicional, eu contrato um vendedor e coloco esse vendedor para vender, não existe esse negócio de equipe. Eu tenho 10 vendedores aqui na minha loja e eles vendem. Como que funciona realmente esse negócio de ter equipe, de fazer ligação, porque hoje tem muita gente que é só um a um. Pegar aqui uma loja que atende no físico. O cara chega, entra na loja, o vendedor vai lá, o que é pro senhor? Bom dia, tudo bem? E acabou. Aquilo é um vendedor hoje no modelo tradicional. Como que funciona esse negócio de montar equipe, toda essa que você tá falando aí? Que é justamente o processo, né? Isso, esse processo. Oi, tudo bem? Pode ajudar a te vender? Tá aqui. Sim, e acabou. Vendeu, né? Vamos lá. Como que você tem feito a cultura do seu vendedor assim que ele inicia na sua empresa? Essa é a pergunta chave, talvez já para te dar um resultado hoje. Fica até o final aqui para você entender uma coisa. Primeira coisa, você acabou de contratar um vendedor. Esse vendedor, baseado no que você acredita que ele possa vender tão bem quanto você? Se você nunca treinou seu vendedor, não espere que ele vai dar o resultado que você tem a expectativa nele. Primeira coisa de se fazer com um vendedor, eu digo que você tem que ter pelo menos aí 1 semana, 2 semanas, o certo até 1 mês de treinamento antes dele ir para campo. Você nunca joga o seu vendedor inicialmente já em campo, já para ligar. Para lead, cuidado com isso. Outra regra também, há uma comprovação onde diga que o nosso cérebro ele não consegue vender muito bem acima de 5 produtos. Então, se o seu vendedor já está vendendo muitos tipos de produto, principalmente no digital, como a gente está entendendo, a tendência é que ele não venda tão bem quanto se ele tivesse ali focado em 1 ou 2 produtos no máximo. É quase como ser especialista naquilo ali, né? Exato. Quando você entende quais são a missão da empresa, a visão da empresa e os valores lá da empresa, você precisa primeiramente fazer com que os seus vendedores falem a língua do seu produto fluentemente antes mesmo do seu cliente saber disso. Olha só essa frase. A sua equipe, o teu negócio, ele vai ter sucesso a partir do momento que a sua língua fala fluentemente
a língua do seu produto, da sua empresa, antes mesmo do seu produto ir para o mercado. Foi assim que a Nubank chegou onde chegou. A Nubank é muito reconhecida por ter um atendimento de ponta. Mas por quê? Porque ali as pessoas vivem, as pessoas abraçaram a causa. Então ninguém vai vender, ninguém vai ter recorde de faturamento em produto se essa pessoa só vender apenas um produto. Mas quando essa pessoa entender qual é a causa, o porquê, qual é a missão, visão e valores, essa pessoa vai de fato vender com pujança. Porque ela vai entender que cada venda que ela deixa de fazer, ela está deixando de transformar uma vida. Ela está deixando de entregar uma solução para essa pessoa. Mas o problema às vezes não está até antes, porque muitas vezes falou em missão e valores, às vezes tu vai perguntar pro dono, nem ele sabe, né? E aí? Perfeito. Então, ele aí vai já é um querer passo. Ele vai querer exigir que o cara venda, que tenha aquele resultado, mas não tá nem claro nem para a pessoa, Não tá né? claro. Como que vai estar para a equipe, Sim, né? sim. É o que eu falo, né? Se o dono não proporciona... primeiramente, toda equipe ela é reflexo do líder. Sim. Se a sua equipe não produz resultado, a responsabilidade talvez não seja dela. Se a sua equipe não está produzindo um bom resultado, cuidado com esse líder. Porque mais vale um leão liderando um rebanho de ovelha do que um bando de leões sendo liderado por uma ovelha. Todo líder, ele tem que ser aquela pessoa que... Líder diferente de chefe, também vale ressaltar isso. Todo líder, ele tem que ser aquela pessoa que ele está ali do lado. Será que o seu líder, nesse exato momento, ele está do lado ali da sua equipe? Será que o seu líder está de fato disposto a pegar na mão dele e ali ajustando a rota durante o processo? Porque não é só dar um treinamento um dia e depois largar o seu vendedor lá e achar que ele vai performar o resultado que você deseja. Não é assim. Resolveu tudo num dia, em 2 horas, escutando só um podcast, né? O podcast vai ajudar a pessoa a ter o estalo, mas tem todo um processo, né? É uma ativação. Então, quando a gente entende isso, você vai entender que é principalmente... Olha só, isso aqui é importante. Todo vendedor, ele precisa de doses diárias de ativações. O vendedor, ele já começa no início do mês... Talvez é uma das profissões, assim, que pode ao mesmo tempo ser muito valorizada quanto pode ser pouco valorizado. Como assim? Porque a maioria dos vendedores, eles não trabalham por um salário. A maioria dos vendedores trabalha por uma comissão. Então imagina a cabeça do vendedor começando o mês sabendo que ele não tem um salário garantido. Você percebe que há uma certa diferenciação, tanto ele pode ganhar mais quanto pode ganhar menos. Então todo líder ou a empresa que valoriza e reconhece, dá um apoio para o vendedor, justamente nessa causa tanto emocional quanto física, você vai percebendo que se você não der um reconhecimento, se você diariamente ali não estiver tratando com ele, eu posso te falar que você pode estar criando um grande problema na sua empresa. Ao mesmo tempo que você acha que você está solucionando, se você não se atentar nisso que eu acabei de falar, você pode estar prejudicando a sua empresa nesse exato momento. Qual o problema seria? Só para a pessoa... O problema é de que quando você não cuida do seu vendedor, ele não vai cuidar das suas vendas direito. Se o vendedor ele não tiver uma atenção diária, se prepara. Ele não vai performar como você espera. Isso aí que você está falando, eu tenho na prática. Há 1 ano, tá fazendo 1 ano agora no mês de junho, que eu comecei a implementar um negócio diferente da minha empresa. Eu sempre fazia reuniões mensais. E aí, participando de alguns treinamentos, e hoje eu toco as empresas à distância, a gente empreende em 3 estados, e aí o que acontece? Eu comecei a fazer micro reuniões diárias, mesmo que eu não consiga estar lá com o time o tempo inteiro, eu comecei a fazer todos os dias com cada empresa 15 minutos de reunião. E assim, pra gente mudou assim drasticamente o nosso resultado. Por quê? Porque todo dia de manhã eu tô com a equipe. Todo dia, e antes eu fazia uma reunião por mês, 2, 3 horas de reuniões, só que além da questão de eu ter um problema que crescia 30 dias para mim resolver em um, hoje eu resolvo de ontem, eu resolvo hoje, todos os dias, mas essa questão de estar junto, todo dia ali cedo. Pessoal, e aí, como que foi o resultado? Porque a gente divide hoje a nossa meta mensal, em micrometa, eu divido em meta diária. Então todo dia, ontem eu acompanho como foi o resultado de ontem. Hoje cedo eu já pergunto, por que ontem não foi bom? E aí a gente já ajusta. Boa. Então, todos os dias, esse que você está falando de estar junto, eu aplico isso na prática e realmente, cara, dá muito resultado. Tá vendo? Até pegando nesse gancho, se tu vai falar assim, tem que vender 100 mil, ou vamos dizer 1 milhão por mês. A pessoa, é muito grande. Mas se tu dividir por dias, já se torna menor. Muito menor. E se tu pegar e dividir aquele dia por tanto por hora,
Ó. Aí tu sabe que tu tem que fazer, por exemplo, 4 ligações por hora. Uhum. Então se torna muito mais simples, porque daí você tem o caminho para chegar lá. Perfeito. Às vezes a pessoa ela só vê o número, mas o caminho é micro resultados. É a cada minuto, a cada 10 minutos, o que deu de resultado, né? Existe uma regra que diz que para você se tornar 2 vezes mais produtivo, você precisa entender dessa informação. Existe aquelas tarefas que você não está afim de fazer. Todas essas tarefas você precisa simplificar ela em 2 minutos. Pega aquela tarefa. Todo mundo tem tarefa que não quer fazer, né? Todo mundo, né? Pega aquela tarefa que é mais difícil, você tem agora uma tarefa. Você vai simplificar ela em 2 minutos para você fazer ela o mais rápido possível. Agora, uma outra técnica para você ser mais produtivo é você entender um conceito que leva exatamente 2 minutos para você fazer essa tarefa agora. Como assim, Yuri? Pensou? Faz. Lembrou de mandar aquela mensagem? Manda agora. Não anota para mandar depois, não. Teve uma ideia? Faça agora. Vai, faça. Lembrou? 2 minutos. Faça agora. Eu tinha um conceito que era um pouquinho mais longo, que era 5 minutos. Sim. Que é Agora já resumiu pela metade. já ganhou. Ele é mais produtivo. 2. Mas eu tinha um conceito que levou menos que 5 minutos. Não tem por que anotar ou planejar para depois. Menos que 5 minutos, que nem tu falou. É agora, é uma mensagem, tem que fazer tal coisa. É rápido, menos que 5 minutos. É agora. Muitas crenças, isso aqui é importante. Muita complexidade está na cabeça do ser humano. A partir do momento que a gente entende que todas as coisas são simples, eu não disse fácil, as coisas são simples. A partir do momento agora que você pega aquela tarefa difícil ou qualquer tipo uma barreira que você está enfrentando para ir para o próximo nível, simplifique isso agora. Você vai perceber que quando você olha para isso de perto e não somente num campo das crenças ou da ideia, você olha para realmente e fala, o que eu preciso ser feito? Qual é o próximo passo? Porque, por exemplo, me fale agora uma tarefa que você considera difícil. Aí você vai pensar, você vai falar assim, realmente, né? O que é difícil? Você fala assim, mas não é difícil. Ou eu tenho o quem, ou eu tenho como, ou eu tenho o que. Para cada problema tem a pergunta certa. Quando você entendeu isso, você muda o seu jogo. E a partir de agora, você pode chegar aonde você quiser, de uma maneira simples. Show. Você falou de crenças aí, eu queria voltar aqui de novo. Por que, né, voltando nas crenças, por que hoje os empresários, igual eu fiz essa pergunta antes, não valoriza tanto essa parte, muito, os empresários, quando eu falo, estou generalizando, porque Perfeito. Grandes empresários e que realmente têm performance, valorizam e dá Sim, muito foco. sim. Então, como a gente está falando genericamente, não valorizam tanto esse pilar vendas. Você vê pouca gente falar, eu tenho que treinar minha Perfeito. equipe de vendas. Muita gente não sabe nem que existe equipe de vendas, ela vai o vendedor direto. Sim. E por que você não vê pessoas falando assim, quando eu crescer eu quero ser vendedor? Quando eu crescer o cara quer ser tudo, menos vendedor. Mas isso Por você que não, essa crença mas você agora acha você que não tá conheceu a instalada? minha filha, viu? Não, mas aí é casa à parte. Mas ó, a pergunta aí do Osés é muito importante, assim. É algo muito valioso nesse podcast. Então, se você está assistindo isso aqui agora, preste muita atenção nos próximos minutos. Por que as pessoas não valorizam tanto o vendedor? Faça essa dinâmica comigo aí agora, você de casa. Quando eu te pergunto para você assim, o que é vendas? Você tem alguns segundos aí para pensar. Cada pessoa aí de casa respondeu essa pergunta de uma maneira diferente. Agora, se eu te pergunto, o que é vendedor para você? A maioria das primeiras respostas que vieram na sua mente foi vendedor chato. Vendedor é aquele cara insistente. Então, o que acontece? Existe uma grande diferença entre o vendedor do século passado e o vendedor atual. A gente está justamente num período de transição. Quem já aprendeu isso aqui que eu estou ensinando agora, já mudou o jogo e já está vendendo muito mais. Mas quem ainda está no século passado, está tendo dificuldade, está vendo que está cada vez mais difícil. Então, preste atenção. Vamos ver se as pessoas pegaram, né? Vamos ver se elas estão no século passado Vamos ou ver. no atual, né? Exatamente. Quando a gente entende que o vendedor do século passado, ali no ano de 96, ali até 2004, ali, você percebe que a maioria dos vendedores eram aqueles vendedores que eles estudavam muito o produto, liam livros, manuais, e chegavam no cliente já falando todos os benefícios. Chegava no cliente e falava, não, isso aqui tem isso aqui, essa caneca, ela é preta, ela mantém... As características, né? Característica.
Só que chegou num ponto que, hoje em dia, o mercado ele está muito mais amplo. Tem muito mais produtos, mistificações, informações diversas. Pra Hoje, tudo já existe, né? Várias opções, né? hoje, por assim dizer, talvez o cliente sabe mais do que o próprio vendedor. O vendedor ele só chega na loja, ele é aquele... Então, quem entender esse jogo aqui, preste atenção. O vendedor, a partir de hoje, ele deve ser tipo um vendedor mais consultivo. Eu não chego na pessoa já te falando os benefícios do meu produto. Pelo contrário, anota isso. O meu produto ele deve ser o coadjuvante da venda. Quem é o protagonista, Yuri? O protagonista, de maneira rápida e objetiva, deve ser o seu cliente. A partir de agora, o cliente chegou na minha loja, esquece o produto. Oi, tudo bem, Oséias? O que você está buscando? Oséias, qual é o tipo de preferência? O que você gosta? Você gosta mais de um laranja, uma cor mais chamativa, ou você gosta de uma cor mais básica? E oratória, comunicação. Eu vou entendendo mais os gostos do Oséias. Me fala um pouco mais, Oséias. Não, Até porque as pessoas sempre pegam pela visão dela, né? Mas você tá de laranja, ele já tá mais básico. Se tu vai querer vender uma peça laranja sem perguntar para ele, vai ter resultado? Não, né? Então não é às vezes a tua ideia, e sim do cliente, né? Assim são os vendedores de hoje em dia. Eles querem vender aquilo que talvez vai dar uma comissão maior para eles. Mas entenda de uma vez por todas que o que vai de fato aumentar as suas vendas é você entender de fato o que o seu cliente está buscando. Então, quando você muda essa mentalidade, você começa a trocar. Então, por que o vendedor do século passado ele é taxado como chato? Isso está no inconsciente coletivo. Por isso que, por muitas das vezes, eu não posso me intitular muito como vendedor. Porque, querendo ou não, automaticamente, quando eu falar assim pra você, assim, eu sou vendedor, você vai fazer isso aqui, ó. Quando você... dá um abraço, você dá um empurrão, né? Essa chave é valiosíssima. Prestem atenção. Todo mundo ama comprar. Só que as pessoas odeiam perceber que você tá vendendo pra elas. A partir do momento que o seu cliente perceber que você tá vendendo pra ele, ele vai automaticamente se afastar. Preste muita atenção. Quando você, a partir de hoje, buscar não mais querer vender algo para o seu cliente, mas entender, de fato se interessar por ele, descobrir o que de fato ele está buscando, porque o seu cliente já quer comprar. Só não seja uma pessoa chata, mas faça o cliente perceber aquilo que ele precisa, que talvez nem ele saiba. Faça umas perguntas. Só com isso aqui, você já vai aumentar muito mais as suas vendas. A pessoa compra do amigo ou do vendedor chato? Do amigo, né? Do amigo. E seu amigo não for chato, né? É, seu amigo também não foi chato, né? Essa questão de realmente fazer o cliente, se importar com o cliente, né? A gente começou a aplicar isso. Um dos nossos negócios é loja de moda feminina. E aí a gente tinha muito isso lá atrás. Tipo, bom dia, o que é pra... Bom dia, o que é pra você? O cara entrou na loja e já veio comprar roupa, então não precisa nem te perguntar. Mas não perguntava o nome do cliente. E aí a gente começou a aplicar. De perguntar o nome, de se importar. Tipo assim, não é esse vestido aqui é bonito pra você ir pra festa. É o que você tá buscando. E aí a gente começou a trabalhar a autoestima. A mulher, ela não compra porque ela quer o vestido. Ela compra porque ela quer se sentir empoderada, bonita. Ela quer chegar na festa e chamar a atenção. Ou é pro esposo, ou é pra alguém. Então a gente começou a trabalhar nisso. E aí a gente começou a fazer essa parte de consultar o cliente. A gente começou a perceber que tinha cliente que voltava e ela falava assim, cara, eu gosto de ficar aqui. Inclusive a gente ampliou um espaço do cliente, por quê? Porque o cliente gosta de ficar na loja. A gente fala que as nossas vendedoras, elas começaram a ser psicólogas dos clientes, porque as clientes chegam e já começam a conversar. Então se sente realmente que aquela pessoa que está ali do outro lado, que são as nossas vendedoras, elas são pessoas que realmente se importam. Não é a pessoa que está querendo bater meta e vou enfiar esse vestido, essa calça para você. Eu me importo com você. E no momento que ela importa com a pessoa, a venda acontece automaticamente. Então, quando a gente parou de olhar para o cliente, nós precisamos de vender o máximo para esse cliente para bater meta. E começou a olhar o cliente. A gente precisa se importar com ele. O que ele precisa realmente? E se colocar à disposição daquele cliente, a gente começou a vender muito mais para o mesmo cliente. Porque eu vejo uma grande questão tá todo mundo buscando lead novo, mas o cara que comprou semana passada, ele esquece e deixa esse cara embora. E a gente começou a fazer o processo de revender várias vezes para o mesmo cliente, reter esse cliente dentro da empresa. Inclusive, que tem no marketing, tem na loja de roupa, você vende roupa, você não pode vender calçado também? Ou fazer, às vezes, uma parceria com outra loja, né? Porque a pessoa, o que ela está buscando? Ela está buscando ficar bonita, nesse caso de roupa. Ela quer ficar bonita, ela vai comprar a roupa. Ela vai comprar o calçado depois. De alguém ela vai comprar. Então, é agregar um valor a mais.
2 desafios práticos para você aumentar sua venda hoje. Primeiro ponto, saiba o nome do seu cliente, repita o nome do seu cliente muitas vezes durante essa negociação. Toda vez, desde o início de uma frase até no final de uma frase, faça uma pergunta. Oséias, fale, além desse tipo de roupa que eu percebi que você gosta assim e tal, estou percebendo, fale um pouco mais sobre o que você está buscando, Oséias, por exemplo. Tudo Oséias. A galera, ó. E tem mais uma dica também que eu quero dar também. Qual é o seu nome completo mesmo? Muito bom. Mas isso é quando você não lembra do nome, daí você já pergunta qual é o nome completo, a pessoa fala, Oséias Dias. Oséias, isso aí, Oséias. Isso aí é uma chave. É uma chave. Fala nome e sobrenome. Porque só o primeiro nome, entenda que, um exemplo, Oséias, Yuri, Mai, tem vários. Só que Yuri Gamboge só tem um. Só tem um. Quando você fala o nome e o sobrenome da pessoa, entenda. O nome é um mecanismo único do seu cliente. Toda vez que você chama o nome do seu cliente, era como se, nesse exato momento agora, os seus clientes estivessem disputando a atenção contra milhares de informações. O cara entra no celular agora, ele tá lá rodando a sua timeline, vários anúncios, vários chamativos, várias notificações. Quando eu faço assim, você tá distraído, e eu vou lá, Oséias, tá me chamando. Por quê? Desde criança, ele foi doutrinado a entender que o que é mais importante para ele é o próprio nome. Isso é algo único. As pessoas se sentem pertencentes. Chamei o Oséias mais pelo nome, toda vez eu vou chamar atenção. Fala assim, atenção é uma coisa que vende. Eu só vou vender para o meu cliente se eu tiver com a atenção dele. Porque a atenção, ela vai desencadear toda uma outra cadeia. Eu só consigo, de fato, pegar a confiança do meu cliente, entrar no emocional dele se eu tiver com a atenção dele. Então, é o primeiro passo, né? Se não tiver atenção, tu não vai ter, é o funil de vendas, né? Tu não vai criar o desejo, criar a ação de vender se não tiver o primeiro, que é a atenção, né? Perfeito. Então, a primeira tarefa é falar muito mais o nome do seu cliente. Tem esse mecanismo único, faça o seu cliente se sentir pertencente ali na negociação. Não deixe ele se distrair com outras notificações ou qualquer tipo de coisa que possa chamar a atenção dele. Segundo ponto, sorria mais. Uma coisa importante para você começar a vender mais a partir de hoje é você entender que vendas é energia. Por que de fato o cara vai de fato ali se interessar comigo? Não, cara, vai por mim. Pessoas querendo vender para o seu cliente nesse exato momento agora tem várias. Inclusive no próprio WhatsApp. Às vezes as pessoas ficam aí mandando as mesmas mensagens, aquele textão, cara, seu cliente não vai nem te responder. Mas quando você tem energia, você tem um diferencial, você fala assim, caramba. E o fato de você sorrir te torna mais leve. Sorria mais. Quando você sorri mais, você deixa todo o ambiente mais leve, mais suave e você mostra para o seu cliente que você está de fato, não só querendo vender um produto para ele, mas que você está de fato interessado nele em poder contribuir de uma maneira leve, objetiva e genuína. Mas e quando é só por ligação, pelo WhatsApp, mas você não tem esse visual do sorriso, o que tu coloca no lugar? O sorriso não necessariamente é um campo só visual. Quando eu sorria, mesmo através de uma chamada, na minha tonalidade vocal você consegue perceber uma leveza. O sorriso, mecanicamente comprovado, se você está em um momento triste, mecanicamente você força um sorriso, a sua energia, a substância do seu corpo começa a mudar. Quando você faz assim agora, sorria. Quando você está sorrindo, tenta pensar em um pensamento negativo agora. Vai, pensa aí da sua casa. Você consegue? É mais difícil. Não tem como, Quando você coloca uma postura, você está em pé, você sorrindo, não tem como. Então, não necessariamente o sorriso ele se limita só presencialmente. Então, mas por ligação é muito importante, como você disse, sempre buscar fazer em pé, se movimentando. Quando a gente tá parado aqui, imagina eu fazendo uma ligação assim. Olá, fulano, tudo bem? Bom dia. Aqui quem tá falando é o Yuri. Eu tô falando aqui da empresa tal e etc. Ah, tá bom. Dá um bocejo agora. Agora, outra coisa é assim, ó. Cara, quando eu comecei, isso aqui é importante. As pessoas sempre me perguntam, Yuri, como que foi o seu começo com o Pablo Marçal? Sabe como que eu fazia as chamadas pra ele? Pegava ali de frio mesmo, chegava assim, ó. Pegava
Colocava lá, digitava assim, ligava lá pra pessoa. A pessoa atendia, eu falava, e aí, Titi na área? Não, calma aí, aqui não é o Titi. Aqui quem tá falando é o Yuri Gamboja, eu faço parte da equipe do Pablo Marçal. E eu tô entrando aqui porque eu vi que você tava assim. Aí eu já ancorava nele. Olha só a diferença. Todas as outras pessoas falavam, olá, bom dia, tudo bem? Aqui é o do Pablo Marçal. Cara, a mesma estratégia de sempre. Cuidado, para de você achar que é vendedor, na verdade você tá sendo um atendente de telemarketing. Você tá mais para um atendente do que muito... Você tá distante de ser um vendedor. E olha só que eu nem sabia essas técnicas. Então, quando eu tinha energia, de fato, eu contagiava. Eu trazia a pessoa para mim. Então, cara, eu quebrava todos os padrões. Entenda, você precisa quebrar o padrão. Qual é o padrão que você vai quebrar hoje? Tá vendo que essa diferença? Muitas pessoas lá me perguntam, Yuri, como foi o seu início? Aqui tá sendo revelado aí lá no podcast. Era assim que eu fazia. E quebrava padrão mesmo. Porque muita gente recebia aquelas voices, né, do Pablo, achava que era um robô. Cara, não é um robô. Vendedor não é um robô. Vendedor tem que se interessar, tem que engajar com o cliente. A quebra do padrão é justamente a atenção que tu tinha falado antes, né? Pô, quem que é esse cara aqui? Eu quero, no mínimo, saber quem que é esse cara, porque, né? E esse aí eu vejo que é um dos grandes defeitos. Às vezes o cara não tem treinamento, ou às vezes o cara foi num treinamento e aprendeu e agora ele faz um Ctrl-C, Ctrl-V. Ele tem um texto engessado. Cuidado Oi, tudo bem? Como é que você tá? E tal. É como se fosse uma automação. Hoje a gente tá lidando muito com automação e uma boa parte dos vendedores eu vejo que é uma automação. Se você tirar roteiro, ele fora da zona de conforto, ele não sabe te responder. Porque ele tá tão comum responder um roteiro. Ctrl-C, Ctrl-V, você vai perguntando e pronto. E aí isso acaba não convertendo depois, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui, que a gente tá indo e voltando aqui pro lado empresarial, mas hoje o cara tem 3 vendedores. O cara tá ouvindo, fatura ali 40, 50, 60 mil, até 100 mil por mês, e tem 3 vendedores. E a gente tá falando de equipe de venda, de telemarketing, de tanta coisa. Tem como montar uma equipe de venda? E se tem como montar uma equipe de venda com 3 vendedores, qual o passo a passo ou qual a recomendação que você daria pro cara que tem 3 vendedores na loja agora e ele quer montar uma equipe? Ele quer começar do jeito certo, fez errado até hoje e quer começar a fazer certo porque ele quer triplicar as vendas dele ali. Como ter um alto faturamento tendo poucos vendedores? Você precisa entender que mais vale 3 vendedores engajados e que de fato comprometidos com a sua causa do que 200 vendedores tudo meia boca. A quantidade, ela se torna relevante quando de fato a gente tem uma escala. Primeiramente, baseado na quantidade dos seus leads, você precisa filtrar esses clientes, né? Digamos que você tem uma base aí de leads aí de 1000 leads. Digamos que hoje é muito. Por quê? Muitas pessoas ainda não entendem sobre funil de vendas. Esses 1000 leads, quantos de fato já estão conscientes da solução ou da sua própria dor? Então, o funil de vendas, eu posso explicar ele em 4 passos. Que quando a gente começa a entender que o que diferencia, o que faz uma pessoa comprar um vinho de 5 mil reais para um vinho pérgola? Para quem não entende de vinho, é a mesma coisa. Mas para quem é estudado, para quem está consciente, essa pessoa, ela, sabe 100% a diferença. Então, primeiramente, é o que eu diria que você filtre esses clientes. É para que você possa, de fato, focar a sua energia naqueles que já estão, de fato, cientes sobre a sua solução. Então, assim, agora, depois desse filtro, é como eu disse, aí depois a gente parte para a equipe. Agora, uma coisa que é importante, cuidado. Tem muito vendedor que acha que é vendedor, mas na verdade é só um retirador de pedido. É o que mais acontece hoje, é pessoas achando que vendem, só que na verdade a sua equipe aí pode estar cheia de retiradores de pedido. Quem de fato vende é aquela pessoa que desperta o desejo. Será que seus vendedores despertam o desejo? É uma pergunta. O vendedor não é aquele que, daqui vendi, mas certo, se tu já ia vir aqui, se tivesse vendedor ou não, se tivesse um robô, ela ia comprar igual, não é vendedor, né? É o que mais tem. Acontece, né? E agora, eu posso falar por que isso acontece? Sabe por que a maioria dos seus vendedores, eles agem de maneira desmotivada? E quando eles estão ali, de fato, em campo, você vê, cara, se você parar agora pra ouvir uma ligação dos seus vendedores, você vai falar assim, Jesus, não tô acreditando que eu tô deixando minhas vendas na mão desses caras. Sabe por quê? É porque é o seguinte, se o seu vendedor, ele não entender que ele não tá vendendo um produto, se o seu vendedor não tiver a mentalidade que ele tá ajudando o cliente, que cada venda que ele perde, ele está deixando de ajudar as pessoas. Ele está deixando de entregar a solução que a sua empresa realiza.
Então, logo, se ele não tiver essa crença, literalmente uma crença, porque que ele está de fato ajudando, que vocês de fato entregam, seu vendedor não vai vender. Ele vai, num inconsciente coletivo dele, ele vai ter dúvidas. Ele vai falar assim, será que o nosso produto realmente entrega? É o que ele está falando. Aí o cliente apresenta aquela objeção para ele, aí ele, tá bom, então desculpa, tá bom, tchau. Não. Como que os seus vendedores reagem a uma objeção? E aí? Aí que tá o X da questão. Porque as vendas, de fato, eu falo que vendas é um magnífico. Principalmente quando tem objeção. E quase sempre tem uma objeção, né? Ou ela é real, ou até meio que imaginária, inventada por ele dar uma desculpa. Mas sempre vai ter, né? Toda objeção, você precisa entender se essa é uma objeção real ou superficial. Eu explico a objeção superficial é aquela desculpa que o seu cliente dá. É baseado nas crenças dele. De fato, não é uma objeção. Que às vezes nem é real também, né? É só na cabeça dele que nem sabe... É um outro tipo de objeção. Hoje, né, teve um que... eu gostaria, mas não tenho dinheiro. Deus é esse. Tá, mas... eu já te falei o preço? Eu não tinha falado do preço e a pessoa falando que não tinha o dinheiro. Ela botou precisava que quer, do produto. mas que não tem dinheiro sem saber. Nem tinha falado que eu ia vender, nem tinha falado do preço. A pessoa tá tão no automático que ela se bloqueia antes de receber a oferta. Querem saber como contornar essa objeção? Como? Querem saber? Eu tenho... Mike, qual é o preço de uma Ferrari? Vermelho ou preto? Vermelha. Qual é o preço? Qual McLaren? Ferrari. Não, mas eu... Tô te perguntando, qual é o preço de uma Ferrari, Mike? Vamos dizer... 4 milhões. Eu tenho uma Ferrari que agora por 10 mil reais. 10 mil reais é muito ou é pouco? Agora, no Pix. É pouco ou muito? Pra isso é pouco. Uma Ferrari é muito pouco. Depende também que ele não explicou qual Ferrari. Para Pode ser muitas de pessoas... Então vamos aumentar a brincadeira aqui. 100 mil reais hoje pra você é pouco ou muito, Zé? Agora, no Pix. Cara, depende pra que é pouco, depende pra que é muito. Tá, vamos lá. 100 mil reais para muitos de vocês aí em casa, talvez seja muito. Agora, se eu te falar pra você me fazer um Pix agora de 100 mil reais. Só que se eu te apresentar agora uma oferta de uma Ferrari agora, que você já sabe quanto vale uma Ferrari. 4 milhões, como o Mike disse aqui. Então, a partir do momento que você tem uma ancoragem e uma percepção de valor, você sabe que ela custa 4 milhões. Eu tô te ofertando por 100. Nem se você não tiver dinheiro. Você vai arrumar, você vai pedir para parente, você vai fazer um empréstimo, você vai vender casa, você vai vender o que você quiser. Porque você sabe que na primeira esquina, ali se você... virou, colocou uma placa ali lá na Ferrari, vendo ela por 500 mil. Você já sabe que de 100 você já pulou para 500. Não importa se você não tem dinheiro, você vai conseguir o dinheiro. É igual eu falar assim que alguém da sua família tá com uma doença em fase terminal. Consegue esse dinheiro agora, essa pessoa vai morrer. Vai dar um jeito, né? Sabe por que as pessoas elas colocam essa questão do tá caro? É porque elas não viram o valor. Preço é diferente de valor. Valor tem a ver com aquilo que a pessoa recebe. Preço é aquilo que a pessoa tá pagando ali naquele momento. Vendedor não tem que vender preço. Vendedor tem que vender valor. Então todo mundo que sabe quanto que uma Ferrari custa, pagaria quanto fosse por ela. Porque tá vendo uma oportunidade. Eu não tô vendo produto. Eu tô vendo uma oportunidade. Se você entender isso aqui agora, você vai vender pelo menos 2 a 3 vezes mais. Só que se eu não sei quanto que vale a Ferrari e você me oferece por 100 mil, ela tá cara. É igual te oferecer um vinho de 5 mil. Se você não entende, se eu não fiz uma sondagem com o Zés antes, como que eu vou saber que o Zés entende de vinho? As pessoas estão querendo vender sem saber que se o cliente entende. Aí entra outro ponto que até a tua brincadeira não deu tão certo com nós aqui. A gente já foi logo pra pergunta, né? Depende disso, depende daquilo. Excelente. A pergunta é muito importante, né? Só que aí se o vendedor não perguntar, não entender... E outro ponto, você percebeu que quando eles fizeram a pergunta, independente da pergunta deles, eu não recuei? A maioria dos seus vendedores recuaria. Na primeira pergunta, nossa, e agora como é que eu faço? Quando os caras me fazem pergunta, eu posso ir por vários caminhos aqui, baseado na minha experiência, claro. Talvez os seus vendedores eles tenham que treinar muito para chegar nessa naturalidade que eu tenho. Embora eu posso tanto pegar a própria pergunta dele e ir para cima dele, que aí eu já iria ser mais confrontativo dependendo do perfil do cliente. Cuidado.
Por isso que eu falo, analisar o processo de perfil, venda não é um Ctrl+C, Ctrl+V, porque você está lidando com perfis diferentes. Se você lidar dependendo com um cliente com um determinado comportamento, você vai estar acabando com a sua venda. Agora, a partir do momento que você entende um pouco desses perfis, como o Osés disse, opa, peraí. Então, se ele é mais analítico, eu vou passando mais dados, mais informações. Se o cara é governante, eu já vou ali no resultado. E o cara é mais influente, eu vou um pouco mais lá na história. Então, ter esse entendimento... Como é a pessoa então, para fazer de acordo com o que ela gostaria de dizer. Exato. Então, o negócio aqui, para quem tá vendo, então não é só chegar e perguntar o preço, o seu nome e vender. Já falou que tem comunicação, posição corporal, tom de voz... Agora, perfil comportamental, e aí o cara tá bugando lá do outro lado. E como agora? Demora quanto tempo? Qual faculdade que eu vou fazer para conseguir treinar a minha equipe? Com base na sua experiência, eu preciso de quanto tempo para me treinar a minha equipe? Se eu decidir que hoje eu quero mudar, quanto tempo eu consigo já começar a colher resultado? Bom, primeiramente é você estar com um excelente profissional na mesa. Primeiramente um cara que tem bagagem e tem resultado. Cuidado, tem muita gente falando que faz aí. Hoje em dia a informação, gente, para. Hoje a informação já não é mais o problema. Hoje você tem que ir mais para a questão da experiência, da disposição. Mais vale uma pessoa que está queimando para fazer acontecer do que uma pessoa que leu aí vários livros. Cuidado, teoria. Porque depois que criaram o chat GPT, a informação ficou mais fácil, né? Então, quando a gente entende isso, hoje, respondendo a pergunta do Osés, primeiramente você precisa de alguém que tenha essa pujança, esse resultado. Hoje eu implemento aí um sistema aí, cara, já no primeiro mês eu tenho cases aí de sucesso que as empresas bateram recordes de vendas no primeiro mês, que é onde eu entrei. Mas por quê? Tudo é a questão, cara, se a equipe tá ali de fato ali, a partir do momento que eu já chego, primeira reunião, galera, junta todo mundo aqui, vamos já primeiramente abrir o coração. Porque, se você não, de fato, não entrar, não entender os seus próprios colaboradores, não é só chegar empurrando técnica para eles. Técnica é o que vem depois. Mas antes você precisa trabalhar a naturalidade, a maturidade, o comportamento das pessoas. Senão essas pessoas não vão conseguir performar. Senão fica óbvio que é um robô, que é uma técnica. Então técnica é muito importante, mas após esse passo anterior. Então hoje, por exemplo, em um mês, cara, já atingimos recordes de faturamento de uma empresa. Mas assim, pra falar assim, ó, Yuri, tá garantido, isso aqui é garantido, eu afirmo isso aqui, em 3 meses. Se em 3 meses não aumentar ou dobrar o faturamento, todo o dinheiro de volta. É isso que a gente faz hoje. Caraca, então você confia que o negócio 100%, 100%. Eu nunca teria chegado onde eu cheguei se eu não tivesse um método, se eu não comprovasse. Caraca. As pessoas não falam, cara. Ninguém fala de vendedor, cara. Ninguém fala de vendedor. Por que que eu fui falado? Essa é a pergunta que eu faço. Será que os seus vendedores, eles estão performando tão bem que as pessoas são capazes de elogiar seu vendedor, cara? Não, de verdade mesmo. Isso aqui é uma pergunta que eu deixo assim. Ninguém fala de vendedor. Porque a maioria dos vendedores... E anota aqui, né? Faça a avaliação, né? As pessoas não perguntam uma coisa simples porque tem medo da resposta, na verdade, né? É uma coisa bem simples. Mas tu viu que tu até comentou. É perfil comportamental, fazer perguntas, mas agora tu foi até na parte mais profunda, que é o que o vendedor realmente sente, né? Cara, isso é muito Porque não adianta você pegar, ó, faz isso, faz aquilo. Isso já fizeram na escola, né? E aí entra a questão também, porque assim, hoje tudo é um conjunto. Não adianta também, se a gente chegar lá, você vai chegar, você é o cara das vendas, e vai fazer o melhor time de vendas. Só que se não tiver o restante na empresa, a venda sozinha ela não consegue caminhar. Eu falo que sempre tem, ou é um tripé, vai ter alguma coisa que uma depende da outra. Porque um exemplo, o líder, quem tá ouvindo aqui a gente, você deve ter ouvido falar já que não existe CNPJ forte que tem por trás um CPF fraco. Se você não se realmente, o líder ir ali e querer que a empresa evolua, ela não vai. Porque um exemplo, como você falou, abrir o coração. Eu, como líder, eu preciso de entender o que aquele vendedor quer. Porque eu chego, cara, você precisa de bater 100 mil a sua meta. Mas por que você tem que bater 100 mil? Qual é o seu sonho? Porque assim, você não vai bater 100 mil porque eu tô te contratando. Você vai bater 100 mil porque você quer ganhar uma comissão X que vai te realizar o tal sonho. Mas muitas vezes o próprio dono da empresa não sabe o nome do funcionário. Quanto mais o sonho do cara. Perfeito. Então eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas, ela tipo assim, eu vou contratar o Yuri, ele vai resolver o meu problema. Vai, aquele. Mas se você não se tiver que também querer, não vai fazer um milagre.
Aí eu tô criando um problema pra sua empresa, na verdade, né? Porque a partir do momento que eu performar aqueles vendedores tops, você acha que o teu vendedor top vai querer ficar nessa sua empresa medíocre? Você que é um empresário medíocre, você acha que vai querer ficar? Não vai nem ficar. Porque a partir do momento que ele se torna alguém valioso, disposto a, de fato, aumentar o faturamento lá da sua empresa, eu vou te dizer, eu vou te arrumar um problema. Tem uma coisa que você falou aí, ó, eu gosto de falar, eu uso uma frase que é: jogador bom não fica em time ruim. Então, se o técnico tem um time ruim, cara, se o cara é jogador bom, ele vai ser promovido. E aí fica também a dica, porque às vezes você é funcionário e fala: ah, mas o meu patrão não investe em mim. Cara, então invista você mesmo. Porque se você se torna um jogador bom e aquele time não dá conta de te pagar, o concorrente paga. Uau. Então não é vai só ter pro vários dono de times querendo contratar aquele jogador, né? Brigar pro cara Se você vê alguém disputando, cara, pega os melhores do mundo, aí são disputados pelos melhores clubes. Então, e por isso que são tão bem pagos. Agora, tem duas questões aqui. A gente tá falando pro empresário. Só que às vezes você é um jogador hoje, infelizmente, ruim, porque não se treina, e você tá ali e não tá esperando alguém te treinar. Então, às vezes, beleza, o dono da empresa precisa de investir. Mas se o seu patrão tá aí e não investe, não vai investir, aí é hora de você se investir em você mesmo. Porque no momento que você estiver valendo mais, a concorrência vai pagar mais. E você não precisa de ficar naquele lugar. E aí parte de uma decisão, né? Da pessoa querer realmente. Porque às vezes ela vai esperar sempre pelo dono da empresa, pelo patrão, e aí vai ficar a vida inteira ali e não performa também, né? Ou outro time, que nem a concorrência contratar, ou ele mesmo vai pegar e abrir a própria empresa, né? Exatamente. Ó, essa metáfora mudou o meu jogo das vendas. A metáfora do futebol e vendas. O que isso tem a ver, Yuri? Quando eu entendi que o seu cliente, ele tá num campo. Ele tem duas estratégias a partir de hoje. Ou seu cliente está jogando no campo do ataque, ou seu cliente está jogando no campo de defesa. Se você, de fato, empresário, confia no seu produto, o que está faltando para você investir e para jogar no ataque? Será que você está jogando com aquele medo de perder? Essa é uma reflexão. Quando você joga com medo de perder e joga na defensiva, você nunca vai ganhar. Isso aqui é pra vida. Se você tá jogando pra não tomar gol, lembre-se que você não vai fazer gol. O máximo que você pode terminar essa partida é com empate. E o empate não é bom. Pra quem é os campeões, sempre joga no ataque. Porque quem joga no ataque pode até tomar um gol de vez em quando. Mas uma coisa é certa. Se você é forte ali, cara, se você confia de fato, você vai fazer mais gol do que levar gol. Todo empresário que não entender isso aqui, se o cara não tá de fato disposto a jogar pra ganhar, pode ter certeza, você vai perder esse jogo, porque esse jogo não tem espaço para meio termo, para meio campo. É ataque, você vai errar. Não se preocupe com os erros, se preocupe mais com os seus acertos do que com os seus erros. Porque se você tá tentando performar uma jornada de linha, vai ser 100% perfeito, correto, você vai errar. Cara, isso aí se na falou, mentalidade, né? se falou de preocupar mais com o acerto do que com os erros. Eu vejo muito, e eu gosto de uma frase, até um amigo meu fala muito ela, que é: eu jogo pra ganhar muito e não pra perder pouco. É isso. Porque quando a gente fala aqui, às vezes entra de novo, sempre tá entrando em crenças. E aí, às vezes, o empresário fala assim, ó: mas eu não vou treinar o meu time nesse nível, porque se eu treinar, ele vai ficar tão bom e vai sair da empresa ou montar a própria empresa, que nem o Mike falou. Só que se eu jogo pra ganhar muito, eu não me preocupo quando esse cara vai sair, que eu vou perder pouco o que eu investi nele. É o quanto ele me deixou durante que estava na empresa. Então hoje, quando eu invisto em treinamento no funcionário, eu não estou preocupado. Claro que ele vai sair lá na frente. Só que é muito melhor eu ter um funcionário bom, que me deixa muito resultado durante um ano, do que eu ter esse cara 10 anos na empresa e não entregar resultado nenhum. E aí eu vejo, os caras jogam para não perder. E aí ele foca e realmente ele não perde pouco, só que ele não ganha muito. Então foca mais nos erros do que nos acertos. Né? Isso acontece muito, principalmente com quem tem a mentalidade medíocre. Infelizmente. E é para isso que a gente está justamente desmistificando isso aqui. E também eu proponho aqui também um jogo aqui na mesa aqui agora. Eita! Eu gosto, a galera aí de casa gosta aí. Eu acho que assim, ó, vai ser muito importante, que isso aqui a galera gosta bastante, a gente fazer um ping-pong aqui. É bate pronta. Perguntou, respondeu.
Assim, topam? E aí? Vamos. É assim, Mudou Deu um pouco de ruim. futebol pra ping-pong. de futebol pra ping-pong. Vamos mudar A de gente, assunto, a gente vai não, deixar tá hoje, bom? ó, perguntas abertas de qualquer área da vida, porque quem tem bagagem, quem é de verdade, nunca vai ter medo de responder nada. Entenda uma coisa, você precisa de pessoas de verdade no seu time. Você precisa de pessoas que estão aqui dispostas a revelar mesmo pra você. Então a gente faz um jogo aí nesses minutos finais e vamos agora encher, vamos... Agora a audiência vai subir. Agora, ó, Você- se prepara, que agora a gente vai... O pessoal vai achar que é combinado, né? Nem nós sabemos. Ó. Se fosse combinado, eu não ia sair pergunta polêmica aqui. Então, ó, esses próximos minutos vai ser de muito aprendizado em todas as áreas da sua vida. Não somente relacionado a vendas, a marketing, a nada. Vai ser relacionado a tudo, tá? Então eu já vou começar. Vai. Já Então, vou vamos deixar aqui 3 perguntas pra cada um? Que Oxi, boa, hein? fica boa? Boa? Vamos, Tá vamos. pronto? Meu Deus. Eu nasci pronto. Então, Aí, então vamos lá. Qual é o conceito que vocês têm e como que o assunto espiritual pode ajudar no âmbito das vendas? Cara, posso começar respondendo? Pra mim, eu tenho, independente de religião, o espiritual, pra mim, ele ajuda em todas as partes. Porque assim, ó, eu entendo a vida como são vários pilares. E se a pessoa não tiver alinhada no pilar espiritual, cara, venda, casamento, qualquer outro não Boa. vai. Eu entendo que se você não tiver alinhado nele, independente da sua religião, ele vai interferir em todas as áreas, seja na venda, seja no casamento, seja na finança. A pessoa que não está alinhada no espiritual, como é bate e volta, né, para não dar palestra aqui, ela vai estar desalinhada em todas as áreas. Mike, o que é sucesso para você? Eu ia responder aquela ali Não, mesmo. Já mudou. Pergunta assim, de bate pronto. O que é sucesso para você, Mike? O sucesso é aquilo que a pessoa, eu gostaria de ter, entendeu? E trabalhar para que aconteça aquilo. Então, o sucesso para mim é diferente do teu. Para algumas pessoas é dinheiro, para outras pessoas é ter uma família feliz, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas hoje elas julgam muito assim, eu quero ter o sucesso daquela pessoa. Mas e faz sentido para você? A primeira questão é a pessoa olhar para si, para dentro. Entender o que ela quer. Tá, Yuri, eu quero já... não, Agora, vou fazer uma pergunta de... vai, manda. Não, a gente falou muito de resultado, Sim. mas hoje, qual foi a sua maior venda ou o seu maior case na sua história de vendedor? Minha maior venda foi, que eu considero assim, não é de preço, tá? Porque de preço eu já vendi produto de 200 mil reais em uma única venda. Só que a venda que eu mais considero, assim, emocionante foi uma venda de 50 mil que eu fiz no Pix, onde eu sentei com um cara aqui em Alphaville, tomei um café com ele durante mais de 1 hora, a gente passou conversando tudo, menos sobre o produto. No final, presta atenção, no final, essa pessoa só falou assim, me passa o Pix que eu vou comprar. Presta atenção nisso aqui. Vendas não está necessariamente envolvendo só o seu produto. A gente passou o tempo todo conversando sobre família, ele me entendendo, eu entendendo ele, entendendo quais são os motivos dele. Ali a gente 100% num bate-papo ali amigável. No final ele falou assim, era só isso. Era só o que faltava para eu de fato pagar. Não era entender mais sobre o produto, era entender quem é que estava vendendo. Quem tá vendendo? Quem é que estava vendendo? Então, para mim essa venda de 50 mil reais teve mais valia do que essa de 200. Porque não é só sobre o preço. Foi 1 hora ali de conversa, onde a gente trocou papo muito mais massa do que só produto. E falando em quem, o dia que tu morrer vai ter lá na tua lápide lá, Yuri Gamboge, o que você gostaria que tivesse escrito lá sobre você? Amor. O cara que mais amou as pessoas. Cada ligação que eu faço, eu busco amar as pessoas. Eu faço o que eu faço pelo amor às pessoas. Eu nunca liguei para as pessoas falando assim, eu vou vender um produto para ela. Toda venda que eu faço assim, eu posso mudar a vida dessa pessoa nessa ligação aqui agora. Porque se você parar para perceber, você chegou aonde chegou ou a sua vida foi transformada a partir do momento que você comprou. Comprou uma ideia, comprou a sua esposa, comprou... você comprou. Eu falo que a sua vida muda quando você compra. Porque quando você compra, cara, desencadeia diversas outras ações e resultados. Então, na minha lápide pode escrever aí agora. Fica registrado. Amor. Um cara que realmente se importou com as pessoas. Eu vou fazer mais uma aqui, é a sua vez de fazer, mas eu vou fazer.
Não, na verdade eu vou seguir a regra, senão eu vou cortar aqui. Pode fazer, a sua Não. e eu faço em seguida. Tem regra, brincadeira? Pegou aqui. Muito bom, muito bom. Cara, quem é... Assim, ó, a gente sempre tem alguém que a gente se inspira. Sim. Né? Por mais que baixou um download aqui, mas vai ter sempre tem alguém que você se inspira. Quem é o seu mentor na parte de venda ou quem é a pessoa que você se espelha hoje? Porque você... Cara, eu olhei esse cara, eu aprendi com esse cara. Quem é a sua maior inspiração em vendas hoje? A pessoa que mais me inspirou em vendas foi o meu pai. Eu nasci, pra quem não sabe, em cima de um freezer. Meus pais tinham uma distribuidora de bebidas. Meu pai era o tipo de pessoa que ele tava ali no balcão. E quem realmente trabalha nesse ramo de bebidas ou comida sabe que lida com qualquer tipo de cliente. Principalmente no início, por volta dos anos 2002, o meu pai, ele ficava ali no balcão atendendo desde, quem sabe, a gente atendendo desde aqueles clientes que já estão mais bêbados ou aqueles clientes que estão mais sãos. Eu vi o meu pai lidar com todas essas pessoas de maneira igual. Meu pai sempre com um sorriso no rosto, todas as pessoas. Quando meu pai faleceu em 2016, eu nunca vi um velório tão cheio quanto o do meu pai, porque as pessoas gostavam dele. E o meu pai, de certa forma, ele era um vendedor. Então, pra mim, a minha maior inspiração foi ele. Porque eu vi uma pessoa lidando com todas as classes de A, B, C, D, E, pobres e ricas da mesma maneira. Meu pai tinha um sorriso no rosto, ele contava história para essas pessoas, ele ajudava, não importava na qual. E com certeza é a minha maior inspiração. Hoje eu me tornei, com certeza, o melhor vendedor, por assim dizer, por alguns players. Então, com certeza, teve aí essa essência, o sangue que corre do meu pai nas minhas vezes. Tá ligado com a tua resposta que tu deu antes da lápide também, né? Uau, é mesmo. Então, já devolvo aqui já para o Oséias. Oséias, o que te trava hoje? Cara, hoje o único cara que me trava sou eu mesmo em algumas questões. Hoje eu considero assim que eu evoluí nesses últimos 3 anos. Cara, eu não tenho nem como medir o quanto que eu evoluí. Porque eu era um cara travado. Só de eu estar aqui hoje, cara, eu travava. Eu tinha empresa e não conseguia fazer reunião com meus funcionários. Uau. Eu era muito bloqueado, necessidade de aprovação, tudo que você pensar, escassez no nível hard, assim. Mas hoje o que me trava ainda, às vezes, pode ser alguma procrastinação, mas eu nem considero isso. O que me trava muitas vezes sou eu mesmo em algumas decisões que eu não tomei, mas travava. E hoje não trava mais. Muito bom. Mike, o que você lida hoje? Como que você busca persistir nos seus sonhos? O que te motiva hoje, Mike? Hoje é questão justamente de ligar, a entender todo o passado, o meu passado, as coisas que eu passei e entender que aquilo ali tem ligação com coisas maiores do que eu mesmo. Que isso tá ligado ao poder ajudar, por exemplo, nós tá aqui hoje. Alguma coisa no meu passado, ele acabou de falar o que travava. Por exemplo, quando eu vim para Alphaville, eu jamais pensava em gravar, por exemplo, falar, nunca. Eu jamais pensava em fazer palestra. Aí, daí inclusive foi a ideia dele ali, ele, podia fazer um negócio. Eu disse, mas tu pagaria pra fazer palestra? Que jeito? Que eu jamais iria, eu colocar a minha mente. Perfeito. Mas a forma como eu fui criado, tem toda a questão da história. Mas fazer isso aqui, que nem tá aqui hoje, entendeu? Tu tá ajudando outras pessoas. Perfeito. Então esse tipo de coisa motiva eu tá fazendo. Só que tem muita coisa que tu tem que compreender, as coisas que tu passou da tua vida, para você entender que aquilo ali vai ajudar as outras pessoas. Perfeito. Show. Eu quero agora fazer uma pergunta, ou melhor, convidar quem tá em casa. Manda uma pergunta aqui embaixo, tá? Manda aí, se a gente não responder, estamos chegando já no finalzinho desse podcast. Vamos fazer um stories daí, Mas né? isso, vamos fazer uma story e vamos responder. Se você colocar no comentário, não tem como fugir, tá? Lá na caixinha de pergunta, o cara responde se quiser. Mas se colocar aqui, é bate e volta com vocês aí. Então coloca aqui e coloca o nome da pessoa, qual de nós três você tá mandando essa pergunta, e a gente se compromete a responder aí. Show? Deu as 3? Não, Faltou? agora falta minhas últimas. Agora vocês dois mandam as últimas, hein? Porque eu só as respondi últimas. 2. Verdade. E aí? Ele cuida, ele faz a regra e ele cuida, né? É isso aí. Não pode, isso daí já cara, eu quero pergunta. Faça as Mas, perguntas que manda, vocês manda, quiserem. Pode falar. Manda aí, qualquer pergunta. Cara, Qualquer um. como que você lida com essa questão do mundo espiritual? Você me fez uma pergunta no início, porque aconteceu algumas coisas, até ontem eu troquei uma ideia com você sobre essa questão do mundo espiritual. Como que você lida com essa parte? Como que é a sua conexão sobre mundo espiritual?
Pra mim, a conexão espiritual é a mais importante de todas. Só que entenda uma coisa, o espiritual ele só vai entrar em vigor depois que você entender o que vem antes dele. Porque o espiritual por si só, ele não manifesta aqui. O espiritual, ele é o nível master. Quando você entende que primeiro, antes dele, você precisa ver o corpo, a alma. Você precisa entender um pouco sobre isso. Quando você governa sobre essas duas áreas, depois você vai para o mundo espiritual. E aí eu considero a parte mais importante. O espiritual, Zé, eu lido com ele diariamente porque eu entendi que ele está aqui agora nesse exato presente. É a sensação, percepção, é tudo. Quem está realmente buscando entendimento, buscando discernimento, pedindo sabedoria, ali em conexão ali com a fonte maior, cara, a todo momento você vai entender que às vezes você ouve vozes. Só que às vezes é uma voz bem baixinha, às vezes é uma voz do seu pensamento. Quando você entende essa diferença lá dessas duas, que uma é a voz lá das suas crenças, do seu passado e das suas memórias, do seu cérebro, que só te conecta com o passado. Silencia mais essa voz. Dê voz ao seu coração. Aquilo que de fato a sua alma, suas emoções estão clamando para fazer. Está querendo que você manifesta. Tem muitas pessoas que sentem uma baixa energia. Quando você entende isso é porque você não está cumprindo com o seu propósito. Você está numa ambiência errada. Quando você entender isso aqui, você vai mudar rápido. Já deixei de fazer muitas vendas quando eu senti que meu coração fechou para aquela pessoa. Meu coração falou assim, não vende para aquela pessoa. Na hora eu falei, não quero mais, tá tudo bem. Não é sobre vendas. Aí o mundo espiritual é o que vai te colocar num nível acima. Porque só pelo sentimento eu já consigo me conectar mais com as pessoas. O espiritual é algo que tem que ser trilhado. Sempre existe um próximo nível. Então sempre mais busque essa conexão. Busque entender que isso aqui que eu tô lhe dizendo. Porque tudo volta pra isso aí. Aí é um ciclo muito forte. Muito forte aí. E o próximo podcast. E a pergunta que eu ia fazer, eu acho que tu quase já me respondeu. Vou ter que mudar até um pouco, porque até uma vez tu fez um podcast aqui e tu, do nada, eu não tava aquela vez presente, mas do nada tu percebeu que Deus te falou uma coisa até da plataforma 1 aqui. Sim. Uma pessoa que não... Ontem a gente teve um evento também que mas era pra ter até o pessoal se olhar no post e estamos vendo, tá um dia atrasado o podcast. A gente colocou lá. Mas eu nunca tinha cancelado uma coisa. E o cara pediu, cara, Deus falou pra mim que tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Mas vamos fazer amanhã, vamos deixar pra amanhã que hoje tem podcast, não tem como cancelar, nós não cancelamos, meu cara, não. Deus falou pra mim, tem que ser hoje, tem que ser. E você tem bastante essa percepção também de Deus. Você... escuta, percebe, tem essa percepção que nem tu já até meio quase que me respondeu. Mas como uma pessoa que não tem essa percepção, ela consegue desenvolver isso? Como que Deus fala comigo? Essa é a pergunta que eu vi muitas pessoas fazendo e eu já fiz essa pergunta lá atrás. Porque você ouve diversas pessoas falando assim, nossa, eu ouvi Deus, eu tive essa conexão, eu tive isso. E você sempre ouve Deus de ouvir falar. Você sempre ouve falar a respeito de Deus por meio de outras pessoas, do seu pastor da sua igreja. Deus, ele tá falando o tempo todo, presta atenção. O problema é que as nossas vozes externas estão mais altas do que essa voz de Deus, que é uma voz baixinha. Se você me perguntar assim, Yuri, o que é a sabedoria na prática? Durante a palavra fala que Deus dá sabedoria. O que é a sabedoria? Sabe aquela situação que você não sabe o que fazer ou que você está preocupado no final do mês, como você vai pagar aquele boleto? E você às vezes se vê sem saída. A voz de Deus, a sabedoria, essa é uma voz que vem como uma luz, bem suave assim, ó. E surge como se fosse uma ideia, te dando um passo a passo, fala assim, vai por esse caminho. Nem sempre vai te revelar o caminho todo. Talvez só toma essa ação aqui. Muito raramente vai mostrar o caminho todo, né? Uma coisa quando você entender é, você não tá sozinho. Seja ousado, não se limite pelos seus medos ou pelas suas crenças. Deus nunca vai desamparar. Entenda uma coisa, Deus não tem um filho preferido. O sucesso, o segredo para o sucesso não tá que Deus tem uma panelinha. Fala, eu vou ajudar esse aqui, o outro não. O segredo do sucesso e da vitória está nas decisões que você toma. Deus fala com você, só que por muitas das vezes você só não obedece. E por você não estar habituado a obedecer essa voz, isso acaba que para você é algo que talvez assim, algo de outro mundo.
Mas quando você passa a viver isso constantemente, cada vez mais você vai indo mais fundo e você começa a ter o discernimento do que de fato é Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus também é o amor. Lembra que eu falei do amor? Tudo isso aqui que a gente está falando, se eu não ligasse com um cliente com uma percepção que é sobre o amor, nada seria. Não importa o que você esteja fazendo. Entenda só, independente de religião. Quando ele disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, o amor de Deus não é esse amor de namorado. Amor de Deus é um amor que está acima de todos os outros. É o amor que consome, é o amor que queima, é o amor que perdoa. Cara, só esse assunto aqui já dá muito, assim, eu falo que esse talvez seja um dos mais importantes também. Sim. Porque sempre tem um próximo nível. E eu falo que qual é a decisão que você vai fazer hoje para ir para o próximo nível. Mas antes, só para responder, porque eu abri um looping para responder. Então, Yuri, me fala qual que é o segredo para a vitória. Primeiro segredo da vitória é você reconhecer a sua realidade. Anota isso, reconheça a sua realidade. Começa com aquilo que você tem hoje. Olha só, reconheça a sua realidade, tome a decisão a partir daquilo que você tem hoje. Porque por muitas das vezes você está esperando ter para começar, pelo contrário, você começa para depois ter. Eu sempre fui quem eu sou. Eu nunca dependi de ter um título, um hobby. Tanto que depois que eu recebi títulos, prêmios, comissões, tudo isso tudo foi consequência daquilo que eu já era. Mas isso é o que mais as pessoas confundem, né? É o ser e o ter, né? Elas sempre trocam, né? Então, reconheça a sua realidade, tome uma decisão a partir do que você tem hoje, reajusta a rota, porque aí, a partir da sua ação, você vai produzir um resultado. Esse resultado nem sempre vai ser o melhor, só que você tem como, a partir dele, você conseguir tomar um novo caminho, reajustar essa rota. E quarto, supere os seus desafios. Supere os seus limites. Porque o crescimento, todo o crescimento, por assim dizer, ele vai romper uma dor. Você nunca vai crescer se você não romper uma dor. É assim na academia, é assim em qualquer esporte na sua vida, é assim no seu trabalho, é assim na sua vida. Você vai ter dor. Só que você precisa superar os seus limites. Anota aí, a dor é a fraqueza, é o sinal dos seus limites se expandindo e indo embora. Show de bola, gente. Começamos a falar de venda e não deixa de ser venda, porque tudo está interligado. Então aquilo, né? Se não tiver o pilar espiritual, se não tiver um dos pilares não tiver ajustado, isso vai interferir nas outras áreas. Sim. Pessoal, infelizmente estamos chegando ao final de mais um podcast. Depois a gente vai ter que continuar, né? Todo espiritual aqui tem que dar continuação em outro podcast. Depois vocês falam isso, se vocês não quiserem também a gente não faz, tá? É só se vocês quiserem que a gente continue aqui. A pessoa já tem que interagir ali, tem né? Que interagir, já se inscrever no canal, tá? A gente tá transmitindo por um canal novo agora, então você vai ver que esse canal que tá aqui é um canal novo, mas você já se inscreve, você é inscrito no outro canal, se inscreve aqui, deixa o seu joinha, como é que fala lá? Curtiu o joinha? Joia, like, deixa o seu like aí. Esse é um negócio facinho, ó. Isso, é pra cima, tá? O nome a pessoa pode dar, né? Mas assim, eu quero chamar a sua atenção. Se você não gostou, deixa o dislike também. Só não seja morno, porque o morno, Deus vai vomitar. Então, seja assim, eu gostei, deixa o joinha. Se não gostou, seja sincero também, coloca que você não gostou. Então, mas toma uma ação, não fica aí parado sem fazer nenhuma das duas. Meu irmão, gratidão pela sua vida. Eu acredito que quem assistiu até aqui vai colocar em prática, e se colocar em prática, o resultado é inevitável. Antes da gente aqui se despedir e encerrar, eu queria que você deixasse como que as pessoas fazem hoje para ter contato com você. O cara gostou, cara, nunca te vi, mas eu achei esse cara interessante. Como que eu faço para ter acesso a você? Um dos principais pilares que eu entendi, até pra gente ter mais resultado, não é só adquirir uma informação, porque uma informação por si só ela é neutra. Você precisa também ter justamente esse acompanhamento, continuar tirando essas dúvidas. Meu contato é @Yuri Gambogi, com YURIGAMBOGI. Olha só que naturalidade. Dá pausa, volta o vídeo. Yuri Gambogi. E coisa importante aqui também. Além desse contato, valorize isso. Porque a resposta que você procura está no outro. Quando você entender que aquilo que você sabe não é para você, você vai virar uma outra chave muito valiosa. Então, a partir desse momento, se conecta. Cada pessoa aqui, ela tem um chamado e uma tribo. Ande com o Zéias, ande com o Mike, anda comigo, ande com quem você sentir. Tenha essa sua percepção.
nunca é sobre um império, sempre é sobre multiplicação. E no fim, eu ainda vou deixar uma metodologia bem rapidinha aí pro pessoal aplicar, mas faça aí as considerações, eu já devolvo aqui que eu já... Show. Já vamos passar para ele fazer. E eu queria só deixar aqui, às vezes a gente sempre termina o podcast e deixa o contato, e às vezes a pessoa tá lá e ela não entra. Porque ela fala assim, cara, esse cara vai querer me vender. Aí já entra o bloqueio. É isso. E eu sempre falo assim, ó, mentoria você paga, mas conselho muitas vezes você pega de graça. E um conselho, pra mim, eu tenho um bem marcado na minha história de um grande player que me passou, conversando pessoalmente, um conselho de 5 minutos mudou a estratégia do meu negócio. Perfeito. Então, às vezes, a pessoa tá ali e acha assim, mas eu não vou perguntar que não vai responder. Cara, manda, se a gente deixa o contato é porque é pra você entrar em contato. Se você, é claro que às vezes o Yuri não vai conseguir te atender no primeiro momento, você mandou, mas em algum momento ele vai te responder lá. E eu vejo muito isso, às vezes a pessoa fala, deixou o contato, mas eu nem mandei porque não vai me responder mesmo. Se não fosse responder, a gente não deixava o contato aqui. Então pergunta, fala, a gente mandou, tira a dúvida, a gente tá aí aberto pra responder vocês. Mas fecha aí, meu irmão, deixa aí a metodologia. Quem aqui vende? A gente ficou claro, né? Até aqui nesse podcast, você já entendeu que você tá vendendo. Só que agora eu te faço uma outra pergunta, você que tá aí de casa. Você vende de qualquer jeito? Agora tá o X da questão. Tem muitas pessoas, todos nós estamos vendendo. Só que a maioria das pessoas estão vendendo de qualquer jeito. E se tivesse um passo a passo? Então aqui vai um passo a passo aqui, muito valioso. 6 passos simples para você aumentar as suas vendas a partir de hoje. Pegue papel e caneta na mão e anota isso, do iniciante ao profissional. Primeiro passo, a abordagem. Não mande mais textões para o seu cliente, ele está disputando atenção com outras milhares de pessoas. Primeiro ponto da abordagem, não mande textões. Segundo, sondagem. Conheça mais o seu cliente, busque entender um pouco mais sobre o que ele está precisando antes de percorrer essa jornada das vendas. Terceiro passo, extraia a necessidade do seu cliente. Antes de você vender o que você quer para o seu cliente, busque entender o que de fato ele quer de você. Quarto passo, certifique essa necessidade. De fato, pergunta para ele o quanto essa dor, o quanto essa necessidade está implicando na sua vida. Quinto passo, motivo de compra. Por que o seu cliente deve comprar de você e não do concorrente? Sexto passo, para você aumentar suas vendas hoje, aí sim você vai apresentar a sua solução, o seu produto. Até então, deixe o seu produto de coadjuvante e lembre-se que quem é o protagonista da sua venda é o seu cliente. A partir de hoje você já está preparado para vender 2 vezes mais só com essas 6 metodologias simples. Só no finalzinho do podcast já dá o dobro de venda, viu? Eu não vou falar nada, mas você que chegou aqui no final, se você tivesse adiantado o vídeo e pegasse só esses últimos minutinhos, já tinha valido a pena o podcast. Mas, gente, ó, meu amigo, gratidão pela sua vida. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente, transbordando esse conhecimento na vida das pessoas. Eu acredito que quem colocar em prática vai ter muito resultado. Mike, tamo junto aí, até o próximo podcast, né? Nós sempre estamos aqui. Meu irmão, obrigado. Gratidão pela sua vida. E, ó, você que tá aí em casa, gratidão pela sua vida. E até o próximo podcast. Saia do raso e vai para o próximo nível. Show, tamo junto.